Eu vi também que você é fisiculturista também, participou de alguns campeonatos, né? Isso. Eu queria saber como que é todo esse processo para você participar de um campeonato de fisiculturismo. Mas você fala como? Desde a preparação? Ou... Acredito que a preparação. Na verdade é assim, deixa eu explicar mais ou menos como é que começou. Como eu falei no início aqui, eu nunca pensei em shape. A gente visava força. Sim. Até que no ano de 2015 para 2016, não vou lembrar o certo, um amigo meu veio embora para Irecê. Netão o nome dele, ele é personal, ele trabalha na RA1 hoje de Ricardo. E aí ele falou: rapaz, você tem shape para competir, velho. Você melhorando a dorsal, melhorando isso, melhorando aquilo. Aí eu ainda brincava com ele, eu dizia: porra, você acha que eu vou usar essa tanguinha e vou subir no palco? Fazer umas poses. E aí ele vai. E aí a partir daí a gente começou a pensar nisso. Mas eu já tinha muitos anos de treino até pensar em competir, entendeu? Aí a partir daí a gente foi lapidando, tentando melhorar os pontos fracos, até pensar na primeira subida no palco, digamos assim. Você já participou mais ou menos assim de quantos campeonatos? Rapaz, eu participei de 5, aí depois veio minha lesão de calcanhar de Aquiles, o meu tendão de Aquiles, e pretendia voltar esse ano, com a pandemia acabou atrasando tudo, mas 2022 estamos aí. Sim. E quando foi essa lesão? Como foi? Rapaz, essa lesão foi o seguinte. É a mesma lesão que você ficou sem... que você comentou? Que você Essa já foi agora, 2019, Ah, sim. Essa foi o seguinte, se vocês acompanham minhas postagens aí, você vê que eu faço leg press com mais de 0,5 toneladas. Sim. Mas não foi na academia que eu lesionei. Foi na final da Libertadores, assistindo Flamengo e River. Quando o Flamengo virou o jogo para 2-1, eu fui dar um pulo da cama e rompi o tendão. Sério, velho? Sozinho dentro de casa. Caramba. E na felicidade ali... E aí eu fui pra rua comemorar com o tendão rompido. E não sentindo nada? Não, tava sentindo, mas achei que tinha só... Quem liga? Tá mais alegria. Aí depois passou um dia, não melhorou? Foi, aí Tarcísio, meu amigo que é médico, e Luquinhas, um amigo enfermeiro, falaram: não, a gente tem que cuidar disso aí, com certeza rompeu e tal. Aí foi onde eu fiz um ultrassom, a gente viu que só tinha 20% do tendão, tava praticamente rompido, e aí tivemos que fazer a cirurgia. E foi quanto tempo assim parado, mais ou menos? Rapaz, minha cirurgia foi rápida. Com 2 semanas de rompido, eu fiz a cirurgia. Eu fiquei 1 mês com o pé engessado. E aí comecei as fisioterapias. No 2º mês eu já estava treinando. Eu até brinco que no 2º mês eu estava fazendo leg press com acho que 250 quilos, era 300 quilos. E aí Tarcísio me mandou uma mensagem, o médico, né? Tarcísio: porra, bicho, eu liberei, mas era para você fazer com a carga pequena. Aí eu falei: sim, negão, mas se eu treino com 0,5 tonelada e tô fazendo 250, a carga é pouca, pô. Olhando por esse lado. É relativo, né? Realmente. Voltando ao fisiculturismo. Aí você se inscreveu. Esse processo de inscrição é só você se inscrever ou tem que ter um peso mínimo? Não, depende da categoria. Tem categoria que é só altura, tem categoria que é altura mais peso. Então depende da categoria. E assim, quanto a competir, basta você ir lá, se inscrever e participar da competição. Não tem muito segredo. Você se filia à federação. Hoje aqui no Brasil tem a NABA, tem a FBB, tem a NPC. Hoje aqui a galera mais compete, aqui tem maior credibilidade e uma disputa legal é a NPC, que dá vaga pro Olímpia. Então Olímpia, ela seria a melhor, a NPC. Olímpia é a Copa do Mundo do fisiculturismo. Sim. Aí essa... O Olímpia é o do Arnold ou é o... Não, o Arnold é digamos assim, um classificatório também pro Olímpia. Pra Olímpia. A Olímpia é o auge do auge. É o auge. Caramba. E pra você chegar assim, por exemplo, no Olímpia, você precisa, como é, tipo, estadual, aí você ganha nacional? Isso, você tem que virar pró. Depois que você vira pró, você tem que ganhar um campeonato profissional para a partir daí você conseguir vaga. Ou se você não ganhar o campeonato profissional, você tem que começar a pontuar. Você pega ali 2º, 3º colocado, vai pontuando, soma os pontos e vai para o Olímpia. São as 2 formas, ou pontuando ou ganhando direto. Caramba. Que hoje é bem competitivo, bem difícil. E para você começar a, tipo, pontuar assim, quais são os níveis de competição assim? São competições, por exemplo, um mata-mata funciona como em mata-mata? Né? Não é assim não. O que é que acontece? Hoje está até mais fácil. Sim. Anos atrás, antes da NPC vir pro Brasil, os brasileiros tinham que sair daqui e competir fora. Só tinha classificatória fora do Brasil. Então, assim, era um custo alto,
Nem todo mundo tinha condição de fazer isso e isso acabava selecionando demais. Tinha muito pouco brasileiro disputando a Olímpia, digamos assim. Esse ano, acredito que foi nosso recorde de brasileiro na Olímpia. Mas por conta dessa facilitação que hoje os campeonatos Pro Show já são no Brasil. Então, o cara que tinha que sair daqui para disputar lá em Praga, em vários outros países aí, hoje disputa aqui em casa. A globalização já permite esse praticar aqui no Brasil. E vem crescendo, né? Demais. E quando a sua pergunta de mata-mata como é, simplesmente, por exemplo, eu chego num campeonato Pro Show desse, se eu ganhar o overall, que a gente chama, o que é overall? Você ganha a sua categoria, aí você disputa com todo mundo da categoria, todos os ganhadores, mesmo de outros pesos. Quem ganha entre si dos campeões chama campeão overall. Esse overall é o que ganha vaga. Quem é vaga para o Olímpia. O Olímpia, exatamente. Caramba. E durante a competição, além do físico, obviamente, existem outros critérios a serem avaliados? Sim, simetria. Lógico que a base de tudo vai ser o físico. Mas assim, o físico tem que estar bem simétrico, ele tem que estar bem cheio, ele tem que estar bem seco, denso. Então, tudo gira em torno da simetria do corpo. Existe essa questão da desidratação antes das competições? Sim, normalmente a gente começa a desidratação uma semana antes. A gente faz a hiperidratação, por exemplo. Inclusive tem uma pergunta aqui já sobre essa questão de como é o preparo na reta final, na última semana antes do campeonato. Isso, o que é que acontece? Na última semana vem um processo de hiperidratação para hidratar. O que é que acontece? A gente sobe, um exemplo, no domingo que antecede o domingo do campeonato, a gente toma 12 litros de água. Num dia só? Isso. Num dia só. Aí, escuta, a gente toma 12 litros, na segunda 10, 8, aí vem baixando. Quando chega no dia de competir, a gente tá bebericando bem pouquinho água, 500 ml, 200 ml de água. O que é que acontece? Quando você faz essa hiperidratação, você promove uma diurese natural. Então você consegue botar para fora o líquido. Então você engana seu corpo, você bebe muita água, ele começa a expelir muita água. Conforme vai diminuindo, ele vai expelindo também. Antigamente usava muito diurético. Só que o que mais mata atleta de fisiculturismo é diurético. Então assim, hoje praticamente não se usa diurético. A gente faz a hiperidratação para daí começar a secar. Essa questão é para definir mais, no caso. Isso, mas assim, essa questão de hiperidratação já é quando você tá na reta final, semana final, você não tem mais o que perder de gordura, digamos assim, você já tá bem seco, você só vai tirar o líquido que tá entre a pele e o músculo, ponto, é só isso, entendeu? Sim, e depois dos campeonatos, assim, que acabou a pressão, você... Como o mundo. Isso que eu imaginei. Eu já ganhei 10 quilos em 2 dias. Em 2 dias? Mas é retenção. Sim. Você fica inchado. Eu tenho um sapato 2 números a mais do que o que eu uso, porque o pé fica extremamente inchado. Hoje não, hoje eu já tenho maturidade para lidar com isso. Mas nas primeiras competições eu saía direto ali pro Burger King e comia o mundo. Ficava... E era muita retenção, porque você já vinha baixando sódio, baixando tudo. De repente você bota aquela bomba calórica pra dentro, muito sódio, muita água, que eu bebo muito refrigerante. Sim. Então você ficava extremamente inchado. Caraca. Pressão arterial ia lá pra cima. E quais eram, além disso, quais eram as respostas do corpo para perder esse peso, assim, por exemplo? Perder essa gordura? Como assim? Você fala o processo de perder gordura? Não, por exemplo, você terminou o campeonato, certo. Aí ingeriu essa grande quantidade de gordura, de junk food, né? Sim, mas assim, a princípio, o corpo não vai ter essa capacidade de absorver gordura em tão pouco tempo. Então é mais retenção realmente. Então depois a gente consegue controlar isso. Conforme vai bebendo água também. Isso. Então assim, esses 2, 3 dias posterior ao campeonato, esse peso que a gente ganha, não é gordura em si. Entendeu? É retenção mesmo. Então não vai influenciar muito no shape. Às vezes a gente pode até usar isso como um trampolim. Tipo assim, a gente usa esse rebote, esse aumento de 10 quilos, para ter mais força, treinar mais forte e ganhar mais músculo. Então assim, depende da estratégia traçada.